Eu não defendo a recriminalização do aborto, porque ao contrário da esquerda, eu respeito os compromissos que são feitos a nível legislativo. Eu não concordo com esta lei, que é tão simples quanto isto, e tenho direito a manter esta opinião. O casamento, para mim, é muito mais do que a união entre duas pessoas, compreendo. E, para mim, deve abrir a janela, ainda que ela não seja necessariamente obrigatória, há essa liberdade para a constituição de família. Tal como dizia de Gaulle, nós não queremos que as soberanias se dissolvam como açúcar no café. Portanto, o Estado deve ter um papel importante na construção europeia e no papel legislativo. Mas não é para esse caminho que a Europa está a ir. Pois não. Isso a mim preocupa-me. O Bolsonaro acho que é um tipo destravado, desempoeirado, que muitas coisas que ele diz acabam por fazer algum sentido atendendo ao contexto brasileiro, não tem dúvidas nenhumas, por isso é que ele foi eleito. Quando ele diz que quer combater a ideologia de género nas escolas, uma maior segurança nas ruas, sim, enfim, como disse há bocadinho, um clima fiscal que seja mais apelativo e desregulado. Esse identitarismo do CDS, esse conservadorismo é importante para servir de tampão ao surgimento dos protofascistas. Não havendo teto conservador que abrange esta gente, sobra-lhes o chapéu infreno desses radicalismos contemporâneos. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Na introdução à entrevista que fiz a Adolfo Mesquita Nunes, deixei no ar uma dúvida. Será que a direita está a deixar de alicerçar a sua identidade ideológica no conservadorismo em matéria de costumes? Está a ser substituída por uma direita liberal na economia e coerentemente defensora das liberdades individuais? E assumi que, se assim fosse, estaríamos a regressar à fratura tradicional entre a esquerda e a direita. Como lidar com as desigualdades económicas, como garantir a distribuição da riqueza, qual é o papel do Estado na economia e na sociedade. E avisei que talvez estivesse a ser demasiado otimista. É verdade que em cada vez mais países ocidentais as minorias conquistam direitos e que essas conquistas já têm um forte apoio público, sobretudo entre os mais jovens. Mas isso acontece ao mesmo tempo que nos Estados Unidos e na Europa de Leste, correntes ultraconservadoras e religiosas ganham um papel cada vez mais forte na política. O futuro não está escrito nas estrelas. Concluí então. Não é por acaso que regressa uma das primeiras entrevistas que fiz no Perguntar Não Ofende. Sem querer colocar dirigentes do mesmo partido em confronto, até porque sei que não teria grande sucesso, a conversa de hoje é uma espécie de reverso da medalha. O meu convidado representa um olhar distinto do caminho que o CDS parece querer seguir nos últimos tempos. Ou não, dirá ele. Com uma líder que apoiou o casamento entre pessoas do mesmo sexo e um vice-presidente que esteve na campanha para a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, não é fácil defender que o CDS deve ter uma marca claramente determinada pela doutrina católica. E muito menos que esta deve ser a sua principal linha política. No momento de radicalização política na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil, não é claro que esta estratégia esteja errada. As forças ultraconservadoras têm garantido espaço e feito recuar algumas conquistas de liberdade. Ainda assim, Portugal viveu há demasiado pouco tempo um processo de laicização da sociedade. O meu convidado estará seguramente a franzir o olho com a minha introdução. Será, como me disse um senhor que conheci outro dia, o S do CDS. Está no seu lado mais direito. A sua agenda concentra-se naquilo a que vulgarmente chamamos de costumes ou causas fraturantes. E defende que, neste terreno, o CDS não deve ceder à moderação política. Francisco Rodrigo dos Santos é líder da Juventude Popular desde dezembro de 2015, entusiasma os jovens do CDS e foi considerado pela revista Forbes uma promessa de futuro. Muito obrigado, Francisco Rodrigo dos Santos, por ter aceitado este meu convite e começo exatamente por uma pergunta mais geral. Considera que o conservadorismo em matéria de costumes e a matriz cristã elementos centrais da identidade do CDS? Olha, em primeiro lugar, Daniel, quero agradecer a oportunidade de poder conversar alegremente consigo neste podcast e dizer-lhe em primeiro lugar que parece-me uma assunção bastante redutora considerar que o conservadorismo tem um escopo que se radica apenas em matéria de costumes.
Isso não é rigorosamente verdade, nem é essa a interpretação que o meu ângulo de entendimento político faz acerca desta ideologia política. Por isso mesmo é que eu sublinhei que sempre quero conservadorismo em matéria de costumes, porque há outro, o conservadorismo é mais amplo que isso, e imagino que aí partilha com uma parte razoável da direita, ou uma parte substancial da direita, esse sentimento. Em matéria de costumes é que a coisa é um pouco mais... Pois, mas sabe, eu vou-lhe dizer uma coisa com a máxima franqueza. Eu acho que o conservadorismo é um instrumento que tem faltado ao centro-direita política em Portugal para se reposicionar como pendor do regime, conter o avanço do nihilismo, num período em que um bom senso está a suicidar na antecâmara dos extremismos em Portugal. Porque parece que se criou um consenso alarmante de que a única diferença entre a direita e a esquerda está na balança que mede o peso no Estado da economia, em mais ou menos impostos ou meramente numa folha de Excel. Em tudo o resto, ordena-se o mais sinistro das concórdias. Devo dizer que eu, por acaso, concordo com a assunção que está... Ou seja, eu acho que é aí que se divide a esquerda e a direita. Eu acho que não há apenas essa divisão na política. Certo. Essa é uma das divisões. Ou seja, eu sou um liberal nos costumes, como certo, saberá, eu sei. Eu acho que isso não tem nada a ver com o facto de eu ser de esquerda. Certo, muito bem. Aí há zonas cinzentas que podem ou não tocar-se nesta interpretação que cada um faz no determinismo dos costumes. Agora, a verdade é esta. Em tudo o resto diz-se que a liberdade tudo ordena. Bem, um conservador ama a liberdade. Ninguém pode ter dúvidas rigorosamente nenhumas a este respeito. E dizer-se que um liberal gosta mais da liberdade do que um conservador, eu considero que isto redunda numa impulsividade dogmática e num erro que enferma a desonestidade intelectual. Por uma razão muito simples. Um conservador ama a liberdade dentro da ordem natural das coisas, experimentada e enraizada nas sociedades ocidentais como um fator identitário. E compreende que as liberdades civis e políticas são essenciais para se atingir uma evolução bem orientada que prossegue na política através das reformas e não só, das políticas públicas. O que diverge de uma esquerda mais libertária, ou até, se quiser, de uma direita liberal no sentido puro, é que muitas vezes essa liberdade é encarada como método de descarte, que rasga o compromisso com o legado que recebeu e encara a normatividade cultural, as tradições, as convenções sociais, os institutos e até a família como estruturas opressivas de poder, como dizia Sartre no Maio de 68, é a ética da recusa total. E isto a mim preocupa-me nos dias de hoje, porque eu encaro o conservadorismo não apenas na escola oxotiana, numa mera adequação à circunstância, incapaz de gerar um quadro de valores mentais sejam úteis e coerentes na atuação política, mas que diga claramente que ordem é que quer manter e que alternativa quer apresentar ao estado de coisas e ao establishment. O que quer conservar, melhorar e transmitir de acordo com a trilogia que foi apresentada por Burke. Caso contrário, o conservador transformar-se-ia ou numa loja de conveniências ao sabor da moda, ou no carro de vassoura da mudança, ou por outro lado a caricatura de alguém que acaba por ser arrastado por uma mudança que muitas vezes não deseja. Está a falar do conservadorismo, mas a pergunta completa falava também da matriz cristã como elemento central da identidade do CDS. Portanto, considera que a matriz cristã é um elemento central? Em primeiro lugar, a matriz cristã não é um elemento central da doutrina do CDS, é próprio da nossa civilização ocidental, que deve muito à tradição judaico-cristã. Portanto, naturalmente, o CDS, tendo uma matriz humanista cristã, personalista, esta acaba por ser a trave mestra do seu pensamento político. De resto, é assim que está consignado nos seus textos fundadores. E claro que esta abertura, esta corrente de pensamento, não deve ser lida exclusivamente como uma interpretação confessional ou paroquial. Não tem muito que ver com o credo, com a confissão religiosa ou com a espiritualidade de cada um, porque ela traduz em valores, em princípios muito concretos, e que nós temos que escolher, por exemplo, se achamos que fazem sentido hoje em dia estar a discutir na nossa sociedade. O valor da família, enquanto primeiro valor numa sociedade moderna e evoluída. Porquê? Hoje em dia, o tempo para conciliarmos a vida familiar com a vida profissional é cada vez mais escasso. Existe uma mudança da morada da família, que deixou de ser o lar e passou a ser o escritório. Injusta, muitas vezes, remuneração do fator trabalho. Curiosamente, a esquerda pode muito mais puxar essa bandeira do que o CDS ou a direita. Por acaso eu não concordo consigo. Porque pelo menos olhando para as leis laborais, para os horários de trabalho, mas eu acredito a esquerda tem mais coisas para mostrar do que o CDS nessa matéria. Pode até não o CDS tem aqui uma circunstância que foi bastante limitativa nos tempos em que governou. Foram tempos de excepcionalidade, de grandes contingências orçamentais e austeritárias, e por outro lado governou sempre
com um partido que era maioritário no seio da coligação que integrou. Mas eu não concordo, por uma razão muito simples. Eu acredito que quanto mais flexível e menos segmentado e rígido for o mercado de trabalho, mais liberdade dará às pessoas. Mais liberdade dará às empresas para poderem fazer investimento, amealharem receita, através de uma política fiscal desagravada e assim poder ser distribuída. Infelizmente a história não mostra isso. Ou seja, nós olhamos para os países, à medida que vamos flexibilizando as leis laborais, o resultado tem sido que as pessoas trabalham mais horas, têm menos tempo para a família e não o contrário. Por acaso eu não tenho essa leitura, porque se formos ver nos países nórdicos, onde o mercado de trabalho está mais flexibilizado, nota-se uma liberdade de escolha muito maior por parte das famílias, uma mobilidade, claro, é aí que está, esse é o ponto nevrálgico, é que o Estado tem que ser forte e eficaz em áreas onde não pode abrir mão. E aqui, mais uma vez, um conservador opta por uma vertente de providência e de apoio aos mais vulneráveis e a toda a sociedade num patamar que não abdica nem desce. Portanto, o Estado tem que ser forte na malha que oferece a cada um, de modo a providenciar uma verdadeira igualdade de oportunidades. Que configure que cada um, independentemente do contexto onde é oriundo, possa ter os mesmos mecanismos de ascensão social do que uma pessoa que é abastada. E cria-se um verdadeiro clima onde o mérito possa verdadeiramente vencer, mas, por outro lado, ter um mercado de trabalho onde estão reunidas condições para a criação de riqueza, que ela possa ser distribuída, um clima de liberdade, de mobilidade e que cada um, no quadro das obrigações profissionais, porque o trabalho é um mecanismo unificador da sociedade, onde cada um deve ter acesso a esse direito que é fundamental, possa escolher de forma que quer regulá-lo e irmaná-lo com a sua vida familiar. E hoje em dia isto não acontece em Portugal. Voltemos à família, porque falou só da família com o trabalho, mas não é só. Não é só. A natalidade. Sim. A natalidade é um valor fundamental. Esse não é bem um valor, é uma necessidade. É um valor sobre o qual o Estado pouco pode fazer, a não ser dar garantias à... Porquê? Porque eu considero a natalidade um valor? Porque entronca com o direito, que é o direito à vida. A gente já lá vai ao direito à vida. Deixa-me travar aqui um bocadinho no valor da família. Aquilo que chama o valor da família, por acaso eu considero que é um elemento transversal a todos os partidos, talvez só mesmo os neoliberais é que não deem muito valor. Os marxistas, a escola de Engels, de Marx, veem a família como uma estrutura opressiva do poder, são contra a família tradicional como uma estrutura opressiva. Não é a mesma coisa. Não é só a família tradicional. Há muitas famílias. Desde o Manifesto Comunista, eu posso dizer que sou de uma família muito pouco tradicional, que não cumpre os cânones que Francisco se calhar considera ser o que deve ser uma família tradicional, e no entanto dou imenso valor à família. Não, repara numa coisa, eu quando defendo a família, não estou a defender a família tradicional apenas, não é isso que está aqui em causa. Não, mas deixa-me só fazer uma Eu defendo todas as formas de família, ponto final. Mas é que aí é que eu quero voltar à doutrina da Igreja. À doutrina, não apenas à doutrina cristã, mas à doutrina da Igreja. A doutrina da Igreja é contra o divórcio. Não, e é contra o divórcio na defesa do valor da família. Não é contra o divórcio porque sim. Não é só contra o divórcio de pessoas que casaram pela Igreja. É contra o divórcio. Aliás, a Irlanda, até há pouco tempo, católica Irlanda, não permitia o divórcio. E a minha pergunta, como sabe, aliás, se olhar para a história do CDS, acho que penso, aliás, que isso não o li, mas vem nas memórias de Freitas do Amaral, havia quem achasse que no CDS a lei devia se manter como estava antes, não permitindo o divórcio de pessoas que casaram pela Igreja. E a minha pergunta é se a doutrina, leva a doutrina da Igreja tão a sério que é contra o divórcio e acha que essa deve ser uma posição política, ou se aí acha que a doutrina da Igreja não deve ser respeitada. Eu acho que qualquer doutrina deve estar sujeita ao crivo do nosso entendimento e análise de consciência. Este exame é feito por cada um individualmente. Eu não estou capturado pela doutrina social da Igreja, pelo conservadorismo, pelo liberalismo económico e pela democracia cristã. Isto é importante que se diga. Eu acho que muitas vezes a chave do pensamento mais útil é a do bom senso. E eu utilizo-a como plataforma de moderação que evita as rupturas e permite a mudança bem orientada das coisas. Qual é a sua posição sobre o divórcio? Eu acho o divórcio um direito, tal e qual como está consagrado no direito civil, que deve ser mantido nos exatos termos em que está hoje em dia consagrado. Não tenho nenhum estado de alma relativamente ao divórcio. Então não concorda com a posição da Igreja? Não concordo com a posição da Igreja, porque eu não concordo numa data de matérias com a posição da Igreja. Essa ideia de nós sermos católicos e temos que concordar com tudo aquilo que nos diz essa instituição é a mesma coisa que achar que uma pessoa está num partido tem que subscrever todas as suas tomadas de posição. Não é a mesma coisa, porque a Igreja Católica tem uma estrutura um pouco diferente de outras igrejas e é suposto de facto uma normatividade. Não, certo, mas repare, eu em primeiro lugar não sou padre e em segundo lugar sou crente e escolho
aquilo que de acordo com a pertinência, com o sentido de orientação que eu perspectivo para a minha ideia de sociedade, o que faz ou não faz sentido. E essa é uma das coisas que, na minha opinião, não faz sentido. Para quem quer ter uma visão mais fundamentalista, com certeza não tenho nada contra. Agora, dou liberdade a cada um. Sente-se mais próximo deste Papa, por exemplo, que defenda que os recasados possam... Não defende, deixa uma grande abertura para que os recasados possam comungar, etc. Sente-se próximo da abertura deste Papa. Porque, exatamente, não tenho dúvidas nenhumas relativamente a isso. Aliás, eu acho que a doutrina social da Igreja é uma teologia moral em primeiro lugar. Não é uma ideologia. E ela está aberta a todas as pessoas de boa vontade, assim que está em ciclo de renovar de Leão XIII. E eu acredito que nós devemos fazer a assunção dos valores e perceber de que forma é que eles conseguem ser materializados no nosso plano político. Eu que estou num partido político e numa juventude partidária. Há coisas que eu acho que fazem sentido, outras que estão cristalizadas, estão datadas, estão ultrapassadas e não têm qualquer fio condutor nos dias de hoje. Sempre vai atrás. Ou seja, aquilo que estávamos a falar do conservador que vai no fim com carro vassoura, sempre vai cedendo às mudanças. Não é ceder. Eu acho que o conservador muitas vezes pode ser visto como um maestro que está com a batuta em riste a frear o ritmo das mudanças. Melhorar, transmitir e conservar esta trilogia. Um conservador consegue ser um reformista a todo o tempo, só que prefere o certo ao incerto, o gradualismo na evolução, a prudência, o bom senso, enfim, são tudo características que estão intrínsecas à própria natureza humana e que não querem construir um homem novo, mas aceitar o legado porque ele tem coisas boas e perceber... Acho que já toda a gente desistiu de construir um homem novo. Mas... Não, acho que a esquerda não constitui um homem novo. A esquerda... Não quero. Não. Existe a esquerda hoje em dia que é contra tudo aquilo que é antigo. Só pelo simples facto de ser antigo. O que eu digo é, esses valores não são bons... Acho que estamos exatamente no sentido inverso, porque eu não acho. Quem quer construir um homem, quem está mais próximo do espírito revolucionário são os neoliberais que acham mesmo que nós... Eu não sou um neoliberal, portanto nessa matéria não participo nem contribuo. Agora, uma coisa é certa. A esquerda hoje em dia até é bastante conservadora desse ponto de vista. Não, a esquerda é conservadora porque conseguiu as conquistas civilizacionais que procurava. Acho que o conservador hoje em dia é propriamente um revolucionário. Portanto, eu não conheço esquerda mais reacionária do que aquela que hoje em dia temos em Portugal. É reacionária na medida em que neste momento está na posse do poder... Já não tem, está a tentar preservar... Está a tentar preservar o poder, portanto... Do meu ponto de vista está a tentar preservar direitos, do seu ponto de vista está a tentar preservar o poder. O poder, numa atitude reativa perante aqueles que têm uma visão diferente da sociedade. Eu posso dar vários exemplos. Hoje em dia temos uma esquerda em Portugal que é laicista radical. É laicista radical em todas as funções do Estado e no relacionamento com a sociedade civil, onde encara com preconceito e com desconfiança todos aqueles que têm um credo ou uma abertura espiritual, que de resto está na gênese da própria natureza humana, esta necessidade do transcendente. Portanto, eu não critico ninguém que não tenha, agora não aceita que a esquerda utilize uma linguagem mandatória que acho ultrapassada. Que esquerda é que está a falar? A esquerda... Eu, por exemplo, do meu lado, falo... Quem é que disse que a religião é o ópio do povo? Foi Karl Marx, como nós sabemos. Os bolcheviques, todos eles pensam da mesma maneira, e este bloco de esquerda... Não tinha exatamente esse sentido. O bloco de esquerda tem vários católicos... mas veja outros... Católicos praticantes, tem até um deputado... Não, mas o bloco de esquerda desmerece a pouca... e faz ataques cerrados às instituições religiosas e a todas as pessoas que ostentam essa condição na sua vida ou como fator espiritual, seja guia da sua vida. Mas, como lhe disse, só para terminar, mas não vejo apenas aqui. Quero dizer-lhe com toda a sinceridade. Vejo também no ataque e nos preconceitos que hoje em dia existem face à propriedade privada em Portugal. Já vamos lá. Um apetite voraz da parte do Estado, que é motivado pelas forças de esquerda, que atualmente vigoram. Eu ainda não consegui perceber muito bem como é que ao mesmo tempo se defende que os indivíduos e as famílias devem ter tempo para si e ser protegidas para não serem carne para canhão do ponto de vista de trabalho, e depois se acha que o Estado não deve ter uma intervenção, as pessoas vão se defender por obra e graça. Não há nada disso, como é óbvio. Vou dizer de Espírito Santo, mais uma vez digo, aqui separa-nos dos liberais mais puros. Eu acho que a liberdade tem que ser enquadrada, caso contrário a nossa sociedade transformar-se numa selva e as liberdades absolutas acabam por se esgotar umas às outras. Quem modera a liberdade do capital é o Estado. Certo, mas não deve... Não há outro, não é? Não, mas o problema do Estado é que tem uma ânsia
regulatória, que eu acho positiva de ser um Estado regulador, para evitar as falhas de mercado e a exploração do homem pelo homem, mas também do homem pelo Estado. Quem protege a minha liberdade do meu patrão. Quem protege a minha liberdade mas eu acho isso importante. O que eu já não considero razoável é o esbulho fiscal, que muitas vezes é aplicado sobre empresas e sobre os rendimentos do trabalho. Isso é que me parece bastante preocupante. Não, mas o problema é que não é para pagar o Estado Social, é que o Estado Social pagar-se-ia com muito menos receita fiscal do que aquela está a ser praticada pelo Estado. O problema são as gorduras do Estado, é o clientelismo na função pública, é a doutrinação que o Estado quer fazer de ideologias que não são subscritas por grande parte das famílias, percebe? É o socialismo no seu expoente máximo, através de todas as suas corporações e institutos, a querer perpassar uma visão do Estado e da sociedade. Por acaso todos os inquéritos sociológicos dizem exatamente o oposto, ou seja, que a esmagadora maioria dos portugueses é defensora do Estado, não é só do Estado Social. Mas claro que somos defensores do Estado Social. Não é só defensora do Estado Social. Que há uma maioria social de esquerda em Portugal, independentemente de como as pessoas votam, que as convicções... Mas eu não disse não era de esquerda. Não, o que eu estou a dizer, ou seja, que a maioria das famílias, não tem o esbulho fiscal como a sua principal preocupação, até por uma razão, a maioria das famílias não paga IRS, não é? Porque são sim, 50% dos contribuintes não pagam IRS, mas isso também é um problema de um sistema altamente desequilibrado e injusto, claro. Que é temos 50% dos contribuintes... Não é o sistema fiscal, o país é injusto e isso reflete-se no sistema fiscal, ou seja... Não, o sistema fiscal podia distribuir os encargos de forma diferente. Imagina, há sistemas que defendem o flat tax, por exemplo. Ou seja, pôr os pobres a pagar impostos. Numa percentagem proporcional aos seus rendimentos. Repare, eu estou a dizer em termos de cenário hipotético. O flat tax em Portugal teria uma consequência. Sim, eu sei. Por as pessoas que ganham 600 euros, por isso, a descontar provavelmente o pouquíssimo que tem, a dar um bocado ao Estado. Depende. O próprio flat tax podia pôr limiares mínimos à tributação dos rendimentos. Já não é flat tax. Não, podia criar um escalão, pelo menos, onde não era tributado. Pois, eu não sou defensor do flat tax, como deve imaginar, mas acho... sou opositor do flat tax, porque eu acredito na função redistributiva dos impostos, redistributiva da riqueza dos impostos, até mais redistributiva do que nós temos. Portanto, aqui estamos, evidentemente, do lado dos impostos. Aqui, eu acho que deve haver menos escalões no IRS. Provavelmente, toda a nossa conversa, em quase todos os assuntos, a minha questão não é a mesma coisa propor uma taxa fixa num país do norte da Europa ou num país pobre como Portugal. Não é a mesma coisa, apesar de tudo. Não, claro que não. Um país em que há uma porcentagem razoável de trabalhadores, pessoas com trabalho. Claro, eu tenho consciência disso. Aliás, o que eu defendo para Portugal não é um sistema de flat tax. Eu defendo que haja menos escalões no IRS e os rendimentos do trabalho e pessoais sejam menos tributados e umas taxas mais suaves do que aquelas que são hoje. É isso que até porque as pessoas que são verdadeiramente ricas ganham, sobretudo, através dos dividendos. Os dividendos são tributados de forma diferente do que são os rendimentos do trabalho. Está a conseguir desviar da minha primeira parte, porque nós já vamos falar de trabalho e tudo o resto, mas eu ainda queria falar mais um bocadinho dos costumes. A nossa conversa não vai ser só sobre costumes, mas eu ainda quero, aquilo que se chama costumes, eu não gosto muito da expressão, mas não tenho uma melhor. E queria falar da questão do aborto. Sim, a questão do aborto. E a minha pergunta é se defende a recriminalização da interrupção voluntária da gravidez. Eu não defendo a recriminalização do aborto, porque ao contrário da esquerda, eu respeito os compromissos que são feitos a nível legislativo. Ponto 1. Não pretendo fazer reversões. Isso é uma teoria da esquerda. Legisla num determinado sentido e quando estamos no poder há a revelia daquilo que foi a vontade dos representantes eleitos pelo povo legislar de acordo com a sua vontade. Portanto, isto é uma diferença também de um conservador e um libertário e um revolucionário. Portanto, eu não defendo a recriminalização do aborto. Ponto final. Eu não concordo com esta lei, que é tão simples quanto isto. E tenho direito a manter esta opinião. Tal e qual como as pessoas, desde o primeiro referendo, onde foi chumbada a discriminação do aborto, foram ao segundo, e iam ao segundo, iam ao terceiro, iam ao quarto, até... Não, mas deixa-me dizer, essas pessoas eram ultraconservadoras. Está a perceber? Eu não sou ultraconservador. Aí é que está a grande diferença. Porque perderam o primeiro, foram ao segundo, tivessem perdido o segundo, iriam ao terceiro, ao quarto, até que a ideia deles vingasse. E aí ninguém levou a mal. Aí não ouvi ninguém... Daniel, eu não ouvi ninguém na altura dizer, bem, lá está a esquerda ultraconservadora a querer levar as suas ideias adiante com a discriminação do aborto. Esta é que é a grande diferença. Eu não concordo com o aborto. Porque eu acredito que a vida começa na concepção e acaba na morte natural. Ponto. É isso que me faz ser contra o aborto e ser contra a eutanásia. Mas, por outro, isto não tem nenhum fundamento religioso, quero também dizer aqui com toda a sinceridade. Eu acho que tenha. Deixa-me só fazer... Mas só para terminar. Não tira conclusões... Acha bem que uma mulher quer abortar não pague taxas moderadoras? Eu não quero discutir. Eu não acho bem, eu tenho uma dor de cabeça. Você tem uma nossa de saúde, tem que pagar. Eu, neste momento, aplicaria taxas moderadoras tal e qual fez o governo de Passos Coelho e Paulo Portas. A esquerda também reverteu essa medida. A esquerda ultraconservadora. Eu sou contra as taxas moderadoras. Ultraconservadora. Ponto. Pronto.
Eu sou contra as taxas moderadoras. Ponto. Muito final. Em qualquer... Sim, eu sei. Em qualquer acho que certo, eu não sou, porque sabe porque é que eu não sou contra a taxa moderadas? Deixa-me só explicar isso. Porque eu acho que cada um deve pagar de acordo com a sua capacidade contributiva. Não achas que isso é nos impostos? E, ouça, não cobrar a quem pode pagar, estamos a perder dinheiro que pode ser apoiado àqueles que menos precisam, aquele que mais precisam. Então torna-se os impostos ainda mais redistributivos. Eu acho que é nos impostos... Não, temos que aumentar os impostos ainda mais, aqueles 50% que os pagam. Eu defendo um Serviço Nacional de Saúde e uma escola... Estamos sempre a superar os um Serviço Nacional de Saúde e uma escola pública, gratuitas e universais, aliás, como está escrito na Constituição, e, portanto, considero que as taxas moderadoras são um duplo imposto. Depois nós pagamos impostos, mas não era para aí que eu queria. Sim, ok, mas existe... O que eu queria falar sobre a questão do aborto é, depois, estes anos depois da descriminalização do aborto, há um número, claro, o número de abortos diminuiu. Certo. E a minha pergunta é se põe os seus princípios mas isto os seus princípios, deixa-me só... Okay, eu vou deixá-lo acabar. Deixa-me só tentar expor a minha ideia. Se acha que quer mais que a lei reflita a sua posição de princípio ou que a lei pragmaticamente chegue onde quer chegar? Porque acho que há uma coisa que estamos de acordo. Não vou aqui discutir a minha posição sobre o aborto, que é complexa. Há uma coisa que estamos de acordo. Nós queremos todos que haja menos abortos. Claro. Portanto, achamos todos que o aborto é um problema. E o Estado tem um papel importante para diminuir o número de abortos que é causado em Portugal, dando mais apoio à natalidade, acompanhamento familiar. Estamos de acordo nisso. Certo. E a conclusão pragmática a que chegamos é que a atual lei serve mais isso do que a lei anterior. Não é sensível a isso? Com a redução do número de abortos depois da sua descriminalização? Não, eu sei. Sobre esta matéria, eu acho que há direitos que não são referendáveis. O direito à vida é um deles. Porque a partir do momento em que o direito à vida passa a ser descartável, já não há nenhuma armadura que nos proteja da violação de quaisquer outro direito, porque esse deve ser o topo da hierarquia. Agora, isto é uma questão de princípio. E não são certamente os factos que vão me convencer do contrário, porque esta é uma concepção que eu faço valorativa de um direito que eu acho que é inalienável e que não pertence à mãe, porque todos nós fomos um feto. E hoje em dia não somos propriedade. Essa é a sua posição de princípio. Essa é a minha posição de princípio. A minha pergunta é o resultado pragmático da lei que existe. Ouça, bastava que houvesse um aborto para eu não estar satisfeito com esta lei. Com certeza, mas basta que haja por causa desta lei, que deixou de ser feito para estar satisfeito. Esse raciocínio é também... Daniel... pode-se expor de forma inversa. Não, mas, Daniel, você quer que eu celebre a redução do número de abortos? Se eu acho que não deve haver abortos, não é. Isto não é uma coisa quantificável. Não é quantificável, isto não pode ser feita em termos relativos, em termos absolutos, é uma avaliação em termos absolutos. E se eu acredito que o direito à vida deve ser sempre protegido por uma sociedade, eu acho que qualquer aborto que haja, que é a privação de um direito à vida por parte de um ser humano, que eu acredito que ali já existe um ser humano. Eu compreendi a minha posição se pusermos a coisa, não é, os abortos que se é a quantidade de... Pondo do seu ponto de vista, porque não estou aqui a expor... Sim, ok. Sabe qual é a minha posição sobre claro, mas eu não estou a expô-la em pormenor, porque não é esse o papel. A minha pergunta, a minha questão é, se nós concluímos que da atual legislação resultou uma maior capacidade do Serviço Nacional de Saúde acompanhar aquelas mães, evitar reincidência, evitar novos abortos, e, portanto, permitir... pondo a coisa provavelmente na linguagem que utilizaria, que crianças que não iam nascessem, a conclusão que temos que tirar é que a descriminalização do aborto serviu para reduzir o número, serviu a sua posição de princípio sobre a questão, sobre a própria questão do aborto. Mas repare, eu acho que esses fins... Vou, aliás, várias pessoas dizerem, eu sou contra o aborto, a minha posição não é exatamente essa, mas eu sou contra o aborto e por isso quero a descriminalização, porque acho que ela é mais eficaz para combater o aborto. Certo, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que o Estado tem que se capacitar de um conjunto de serviços, de recursos humanos e de estruturas sociais que permitam um acompanhamento de proximidade a todas as mulheres que numa situação limite, porque eu não acredito que ninguém pratique um aborto de ânimo leve, fazer o acompanhamento psicológico de forma a poder reverter essa intenção. Portanto, todas as formas que o Estado conseguisse ser atuante para evitar que o aborto tenha lugar, eu só posso ter júbilo e congratular-me por isso.
Agora, eu acho que isto antigamente, este acompanhamento, por isso é que... É que é difícil fazer um acompanhamento quando as mulheres fazem abortos em clínicas clandestinas. Não, claro. Como é óbvio, porque o Estado não tinha a abertura suficiente na altura. Por isso é que defenderam a criação de determinado tipo de plataformas sociais, que antigamente não existiam, nem nunca tiveram lugar nos termos em que elas foram apresentadas pela plataforma que definiam ou não, pela simples circunstância de que a lei foi descriminalizada. Mas, no entanto, eu acho que os mecanismos que o Estado oferecia às mães que, em situação limite, viam o aborto como uma arma de último recurso, não estavam a funcionar, ponto final. Agora a liberdade é dada, portanto, se uma pessoa revelar e estiver irredutível nessa intenção, acabará por fazer. Agora, eu não acho que estas mulheres devem ser abandonadas, nem devem ser estigmatizadas pela sociedade, mas eu acho isto pessimamente. Nem devem ser vistas como criminosas na nossa sociedade. Porque outra coisa que eu devo dizer... Era o que a lei dizia, que elas eram criminosas. Mas não houve nenhuma mulher que tivesse sido presa em Portugal por ter praticado o aborto. Isso não é verdade. Eu defendo crimes de pena zero. Porque eu acho que as mulheres não devem ser vistas como criminosas. Mas isso não é levar a sério o crime, porque um crime não é de pena zero. Não, também existe. Não, existem crimes, e está tipificado no ordenamento jurídico em que isso possa acontecer. Porque eu considero... Lembra-se do número do Ricardo Araújo Pereira sobre... Claro, é proibido, mas pode fazer. Claro, eu lembro perfeitamente assessado. Isso retira a autoridade ao Estado, não é? Não retira. Não, o que retira a autoridade ao Estado é desagravar um crime. De facto, que o crime está despenalizado apenas até às 10 semanas. A partir daí, continua a ser um crime. Mas isso sim é tirar a autoridade ao Estado. É dizer que até às 10 semanas, parece que é um milagre da ciência, que 10 semanas não é considerado vida, 10 semanas e um dia já é considerado vida. Portanto, o que eu estou a querer dizer é, eu não acho que aquelas mulheres devam ser estigmatizadas pela sociedade, não devam ser abandonadas pelo Estado, ou pelo contrário, não tenham sobre elas um direito a ser auscultadas, aconselhadas psicologicamente e a ser oferecida por parte do Estado apoios sociais que consubstanciam uma verdadeira alternativa ao aborto. Ponto final. Eu acho que isto deve acontecer. Agora, se quiser ir à questão de fundo, se eu considero admissível nenhum direito da mulher recorrer ao aborto, eu não considero. Agora, não vou recriminalizar o aborto, não tenho essa intenção, tenho uma posição de princípio que permanece inalterável. Outra das suas posições, iremos a outros assuntos, mas outra das suas posições é sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, onde não tem a mesma posição que a líder do partido. Certo. Okay. Mas não faz mal não ter a mesma posição que o líder do partido. Claro que não. Acho que nem tenho nenhum tipo por até porque a sua posição é que é a posição do partido, a posição do partido. Como no caso do aborto. Defende que se volte, também tem a mesma posição que não se deve reverter. Claramente. Acha que não se deve reverter. Portanto, que os casamentos entre... Até digo mais. Eu acho que há muitas vezes se confunde o tratamento e a opinião que cada um tem relativamente à homossexualidade da proteção jurídica de alguns institutos que se prendem com a agenda LGBT. Eu quero ser muito claro nesta matéria. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito quanto à orientação sexual de cada um. Está no quadro da liberdade e intimidade de cada homem e cada mulher. Mas eu sei que não é isso que estamos a falar, porque o Daniel é uma pessoa de boa fé e está-me a colocar essa pergunta com honestidade intelectual. Eu não estou a perguntar qual é a sua posição. Mas para mim é importante dizer, porque as pessoas confundem que é uma zona muito ténue e uma zona de fronteira onde facilmente se transpõe para o outro lado do preconceito, da marginalização e da ofensa gratuita que muitas vezes eu sou alvo por ter estas posições. Que fique muito claro, eu acredito entre o amor duas pessoas do mesmo sexo. Acho mais do que legítimo. Não acho que essas pessoas devam ser tratadas. Acho uma enormidade e um ultraje poder sequer equacionar-se qualquer tipo de posição semelhante a esta. Agora, a minha questão é como é que o Estado lida com isto? O Estado já lidou com isto. Ponto final. Está lidado. Mas é contra. Eu foi contra. Não, isto é importante dizer-se. Eu não fui contra, não era deputado. Tinha uma posição que era a posição do CDS. Claro, era a posição do CDS. Era a posição do CDS. Por uma questão muito simples. Como conservador que sou, o casamento é um instituto da nossa sociedade. É um instituto antigo, milenar. Por acaso não é? Não é, então não é. Não, o do Estado, aquele que estamos a falar, não é milenar. Ou seja, não, o do Estado não é, claro que sim. Mas é desse que estamos a falar. Não, mas porquê? Não, mas é isso que eu queria explicar. Porque foi transposto, como o Daniel sabe muito bem, para o ordenamento jurídico português, de acordo com a terminologia e a natureza que estava em vigor na nossa sociedade, assim que estava enquistado na identidade própria. E eu acredito, como conservador que sou, que deve permanecer essa essência tal e qual foi construída desde o primeiro momento. É só isto. Até porque ela advém do direito canónico, é importante dizer-se. O casamento surge do direito canónico.
havia na própria ideia de casamento uma ideia de submissão da mulher ao homem. Não, mas isso imagino que essa parte não concorda. Não, como é óbvio que não concordo com isso. Como é óbvio que não concordo. Portanto, acha que as coisas evoluem, não é? Claro que sim, mas o casamento, vamos lá ver, o casamento é união. Muitas vezes, o casamento não é um amor e uma cabana. Para mim não é só isso. O casamento era uma abertura que se dava à procriação, que pode ser uma liberdade ou não, uma faculdade das famílias terem ou não terem mais filhos, e descendência, entre um homem e uma mulher. Porque é um homem e uma mulher? A minha pergunta tem que haver uma razão, não basta dizer porque sempre foi assim. Um argumento que Liceu, diga. e várias entrevistas suas, como é evidente, um argumento que Liceu é a ideia de que o casamento existe para constituir família, que é essa a sua principal... Não, mas eu não disse isso, nunca disse isso, Daniel. Atenção, isto é um lado. Eu nunca disse que era principalmente era constituir família, porque acho que é uma prerrogativa que depende ou não da... Não é isso, não é isso que eu estou a dizer. Do casal quer constituir família ou não. Ou seja, que a única distinção... Eu acho que existem famílias... O que eu percebi defende que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não se deve chamar casamento. É essa a sua divergência. Exatamente. Porque é uma questão semântica. Mas porquê? Não é uma questão de semântica. Não, para mim a semântica é uma coisa muito importante, aliás. Tanto é importante que acha que não se deve chamar casamento. Exatamente. Mas a minha questão deriva precisamente da semântica. Em primeiro lugar, porque eu defendo os institutos da sociedade tal e qual foram concebidos. E este sempre foi assim. Portanto, porque é que nós temos que adaptar uma norma geral? Porque o direito tem estes preciosismos. Olha, por exemplo, se estivermos a tratar de coisas móveis, fala-se de um aluguer. Coisas imóveis é um arrendamento. E porquê que eu estou a dizer? Porque eu não chamava tudo aluguer. Não, mas é repare, não é diferente. É porque não há nada de diferente. É porque nós estamos a falar exatamente do mesmo contrato. Ou seja, com os mesmos direitos, os mesmos deveres, tudo é igual. A única diferença é tudo igual, a natureza daquelas duas pessoas. Isto não tem, para mim não é isso que está a ser discutido. Para mim é um antecedente. É importante ver isso. Como é que a sociedade lidou com aquele instituto ao longo de décadas. E porquê é que um movimento que quer tanto pugnar pelo direito à diferença, porque é que quer chamar à união exatamente aquilo que chamam os casais do mesmo sexo diferente? Eu acho que os movimentos LGBT que eu conheço mais moderados, vamos dizer, não lutam pela diferença, lutam pela igualdade. Mas muitas vezes diz, a igualdade na diferença. Com certeza, muito são bem. Diferentes, são naturezas diferentes. Claro que sim. A questão para mim é que faz desse sentido o Estado diferenciar, o que na realidade, no contrato, é diferente. Se o contrato visa o mesmo, não há razão nenhuma para o diferenciar. O contrato visa o mesmo, os mesmos direitos. É um contrato, na minha opinião, sobretudo patrimonial. Vamos lá ver uma coisa. E as questões patrimoniais que se levantam são exatamente as mesmas. As questões, eu também acho que o casamento e o amor são coisas diferentes. As pessoas podem se amar sem serem casadas e até se podem casar sem se amar, coisa que acontece com alguma frequência. Portanto, a minha questão é: não encontro nenhuma razão prática. Então porquê que antigamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo era considerado inexistente? Porque as relações homossexuais sempre foram a mesma coisa. Porque as relações homossexuais eram mal vistas pela sociedade, eram condenadas pela sociedade, e é por isso que o casamento não as incluía. É, aliás, a mesma razão, porque hoje as relações poligâmicas não estão no casamento, porque são mal vistas pela sociedade e relações de poder, eu acho que se há coisa que os movimentos LGBT conseguiram, e a meu ver bem, é uma luta cultural onde a homossexualidade hoje em dia seja aceita plenamente na sociedade. E isso implica ser aceito no casamento? Não, eu acho que não. Porque o casamento para mim é muito mais do que a união entre duas pessoas, compreendo. E para mim deve abrir a janela, ainda que ela não seja necessariamente obrigatória, há essa liberdade para a constituição de família. Percebe o que eu estou a dizer? Percebe o que eu estou a dizer. Pronto. Ou seja, portanto, ela ser uma potencialidade, exatamente, uma possibilidade. E a minha pergunta até porque o próprio nome defende o casamento de pessoas inférteis, ou seja, pessoas que não podem ter filhos ou que estão fora da idade fértil. Sim. Defende que elas possam casar, apesar da procriação ser uma impossibilidade prática. Pessoas, uma mulher com 60 anos não pode ter filhos. Obviamente. E, no entanto, defende que ela tem o direito a casar-se. Sim. E, portanto, aí não existe a possibilidade de constituir família, a não ser através da adoção.
coisa que os homossexuais também podem Claro, fazer. claro, exatamente, mas eu quero Os dizer, homossexuais podem mas constituir não podiam fazer, Mas eles podem. mas isso leva-nos a outra coisa. Eu também não concordo com a adoção por casais homossexuais, compreendo, porque enfim, podemos dizer aí, eu acho que para o desenvolvimento da criança é importante haver complementaridade entre sexos e o papel do Estado é reconstituir a filiação natural. Mas eu não quero entrar muito nestes temas porque já estão discutidos, já estão legislados e eu não pretendo fazer nenhuma análise disruptiva face a eles. Agora, até o próprio nome, o casamento... Eu não estou a trazer isto do zero, Francisco, e esta leva-me a outra pergunta e com isto fechamos parcialmente no termo até. Fechamos estas várias questões. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. O Francisco, nós estamos a assistir a uma laicização da sociedade portuguesa. Acho que concorda com isso, pode achar positivo, pode achar negativo, mas acho que é indiscutível. Não acha que quer transformar o CDS numa espécie de bloco de esquerda ao contrário, mas quando o bloco de esquerda tinha 2%? Mas Daniel, eu não percebo. Repara numa coisa, a única vez que eu toquei nos temas fraturantes em matéria de já tocou muitas vezes. Não, Daniel, eu vou-lhe dizer, foi rigorosamente assim como estou a dizer. Na primeira entrevista que fiz em agosto de 2016, sensivelmente um ano após eu ter sido eleito Presidente da Juventude Popular, colocaram-me essas questões. E eu disse, bem, estes são temas que estão resolvidos, não vejo grande interesse em falar neles. Mas parecia que havia indicações editoriais que aquelas perguntas tinham que ser colocadas. E eu transmiti... Olha, eu não recebi indicações Pronto, ok, exato. Mas eu respondi aquela que é a minha opinião face a esses temas. E, entretanto, aquilo despertou uma efervescência em alguns quadrantes políticos portugueses que repristinavam o tema de todas as vezes que eu era confrontado. Agora, se for a ver as minhas tomadas de posição pública, as propostas que a Juventude Popular apresentou em sede parlamentar nunca versavam esses temas fechados considerados fraturantes da nossa sociedade. Compreendo isto, Daniel. Repara, Daniel, é isto que é importante. Se for perguntar a todos os deputados do CDS que integravam o grupo parlamentar de 24, que votou essas matérias, se mudaram de posição, se calhar vão surpreender-se que eles não terem mudado e continuam a achar da mesma maneira. Porquê é que se põe o ónus em mim? Posso dizer porquê? Posso dizer porque é que achas porquê? Porque o Francisco defende, e isso tem uma consequência, defende que o CDS deve retomar, ou se calhar acha que nunca abandonou, nunca é muito claro sobre esse assunto, as bandeiras conservadoras, e é natural que perante isso estes assuntos ganham uma centralidade consigo que não ganham, por exemplo, com a Associação Cristã. Mas a questão é essa, que permitem que os temas fraturantes capturem o discurso conservador em Portugal. Não, porque não captura. Eu falei no valor da família, falei no valor da vida, como falámos há bocadinho no apoio à natalidade. O valor da família dita assim, toda a gente falei na educação. Não. Se falar do direito à vida, se falar do direito à vida e o valor da família, não há praticamente ninguém que subscreva. É quando passamos ao concreto é que percebemos que estamos a falar. Mas eu consigo passar ao concreto. Quando eu falo no valor da educação como um mecanismo de valor social, e falo na liberdade de escolha por parte das famílias, para que não tenhamos um sistema que seja injusto e desequilibrado do ponto de vista social, onde quem tem dinheiro pode escolher uma boa escola e quem não tem que ir para uma escola pior. Ou o processo escolar esteja determinado pelo código postal. Isto é uma maneira disruptiva que nós temos à obriga da liberdade de escolha na educação. Não tem a ver com conservadorismo. Os neoliberais subscrevem tudo isso que está a propor. Não tem, mas não tem a ver com conservadorismo, porque a escolha, ao princípio de tudo, cabe sempre à família. Isto é uma ideia conservadora. Não cabe ao Estado, monopolista, estatizante. Os neoliberais substituem a família por consumidor, é a mesma coisa. Não, mas eu não sou neoliberal. Aqui mais uma vez está o papel da família na condução das suas próprias decisões. Não é isso à direita, não é isso que o distingue as Forças Armadas. O resto da direita. Há uma direita liberal que acha que as Forças Armadas são irrelevantes. Devemos ter um contingente mínimo, quando houvesse algum tipo de ameaça externa, recrutávamos e remunerávamos bem. Essa até é uma posição mais da esquerda. Mas eu já conheci muitas pessoas liberais que têm esta posição. Algumas delas até já faleceram, infelizmente. E portanto eu defendo que o papel das Forças Armadas é fundamental no Estado de Direito. Para não ficar zangado, vou só fazer uma última pergunta que tem importância no caso da juventude, sobre que poderíamos considerar costumes. Eu por acaso acho que isto está tudo em chapéus diferentes, estes vários temas, que tem a ver com a questão da droga, a questão das drogas leves. Nós temos, como sabe, nós descriminalizámos o consumo de drogas leves, e eu queria saber se faz um balanço positivo do que se fez em relação às drogas leves em Portugal. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O balanço que faço é extremamente preciso do outro. Aliás, é um caso de estudo, não só na Europa, mas no mundo. Porquê? Porque deixou de ver o toxicodependente como um criminoso e reconfigurou essa visão como um doente.
porque permitiu um acompanhamento maior dessas mesmas situações, estando o Estado a regulá-las. Há uma maior fiscalização e na recuperação, e no facto do Estado ver como prioritária a necessidade de quebrar o elo com o vício, permitiu resgatar muitas pessoas que estavam completamente amarradas na toxicodependência. Portanto, eu vejo isto como um fator positivo e acho que a lei está ótima como está, não mexeria nela. Vamos agora finalmente falar de outro tema, de outro tipo de temas. Faz muitas críticas ao Bloco Central, sublinhando que o Bloco Central político é só o retrato do Bloco Central dos negócios e do clientelismo do Estado e das empresas do Estado. Mas na realidade, e esta é uma questão que eu queria confrontar, o CDS sempre fez parte deste Bloco Central de que está a falar. Ou seja, o Bloco de Esquerda e o PCP não o Bloco de Esquerda hoje em dia faz parte do Bloco de interesses, não faz parte do Bloco Central porque nunca foram de centro. Não é isso que eu estou a dizer, ou seja, mesmo hoje o Bloco Central, o Bloco de Esquerda e o PCP não têm acesso não têm acesso Mas o que eu queria perguntar é, olhamos para o passado e, por exemplo, nós tivemos, olhando por exemplo para a Caixa Geral de Depósitos e para o CTT, são dois exemplos mais recentes de que eu me recordo. Em que o CDS também lá colocou quadros. Claro. Ou seja, o Bloco Central para si é também uma ruptura com a tradição do CDS. Claro que não. Ou seja, então, nós não temos quadros partidários nas chefias de Estado. Eu acho que isso é para manter. Mas não é as empresas do Estado, ou seja, ter critérios partidários na escolha de quem fica nas empresas. Aí é que está. É o Flash Cardona dificilmente, com o currículo que tinha empresarial, foi para a Caixa Geral de Depósitos por causa das suas capacidades de gestão. Eu não defendo cotas, não sou a favor da ideologia de género, portanto, a mim, essa pergunta deixa-me particularmente à vontade para responder. Eu acho que o melhor critério de gestão é o mérito. E não acredito que uma pessoa está na política corresponda a cadastro em vez de currículo. Portanto, eu acho que as pessoas devem ser avaliadas consoante as suas capacidades, o seu perfil, o seu lastro e as suas competências para exercer determinada função. Se elas figuram no partido, tanto melhor. Agora, não deve ser o cartão de militante servir como um cartão de livre trânsito na administração pública. É só isto que eu defendo. Eu acho que isso também já aconteceu no CDS? Ou não? Claramente. Acontece em todos os partidos que dividem o Estado entre si. Pronto. E normalmente é nesse sentido quando eu estou a falar de uma ruptura com o CDS. Não, a ruptura com o CDS sempre não é com o CDS. Uma coisa entre o Partido Socialista e o PSD. Não, claro que não é verdade, Daniel, mas sabe muito bem que os partidos que têm um apetite pelo poder ou uma vocação de governo de forma autónoma conseguem distribuir muito mais e têm uma vocação voraz pelos dinheiros públicos muito maior ou em termos relativos superior aos partidos com potencial de governo inferior, compreende? É só seja qual for a sua ideologia. Claramente, o que eu estou a dizer é diferente disso, é que o Estado, as pessoas devem servir valor, devem servir ideias e devem ter um currículo. E não é pelo facto de estarem nos partidos que devem ser diminuídas dos mesmos direitos. Agora, não deve ser o critério. O critério é a capacidade das pessoas, a competência, os resultados e o lastro que têm em cada setor de atividade. É isso que os deve trazer para a política e para funções de nomeação. Portanto, sempre que o critério do mérito for relegado para quarto plano, eu acho mal. Acho que há uma violação do contrato de confiança que existe com a população. Percebe? Portanto, eu acho que o CDS é um partido que, nesse âmbito, tem prevaricado muito menos do que os outros. Porque eu até vejo os dirigentes do nosso partido, sobretudo no último governo, os nossos ministros e as pessoas que estavam à frente dos institutos públicos, aos lugares de nomeação política, parecendo-me gente bastante capaz e que deu provas do seu valor, errando, como toda a gente o faz, tendo orientações ideológicas distintas, provavelmente, de grande parte da nossa sociedade, mas deram o seu melhor e estavam reunidas e municiadas das skills e das soft skills importantes para poderem exercer aqueles mandatos. É tão simples quanto isto. Não concordo com o clientelismo e com a colonização da administração pública mediante o cartão partidário. Se os tiverem qualidade, forem boas, aportarem valor, sim senhor, venham elas. Seja de partido for. Deixa-me falar de uma posição que a Juventude Popular teve, aliás, pouco tempo antes do Francisco chegar à sua liderança, portanto não é responsabilidade sua, e eu quero saber se a Juventude Popular mudou de opinião sobre esse tema. Quando o salário mínimo nacional era de 400 euros, sim. A Juventude Popular tomou posição contra... Sou a favor do salário mínimo nacional. Sou a favor do salário mínimo nacional. Acho que o salário mínimo nacional podia até ser diferenciado por setor de atividade. Acho que portanto, discorda dessa posição que a Juventude Popular completamente dessa posição. Portanto, mais uma vez, não sou liberal, uma pessoa conservadora. A Juventude Popular mudou de posição sobre essa Mudou de posição sobre essa matéria. Aliás, a Juventude Popular mudou de posição na altura em que foi contra o salário mínimo nacional. Porque a nossa tradição social e conservadora sempre foi a favor do Estado fixar limites mínimos para a atribuição do salário. Agora,
Eu sei que o salário mínimo nacional muitas vezes tem efeitos negativos na economia, muitas vezes obriga a despedimentos. Por acaso, os números em Portugal é verdade. têm indicado o oposto. Não, mas é verdade. Os números em Portugal, quando aumentou o salário mínimo, eu acho que isso deveu também ao crescimento da economia, provaram, quando a economia estava a retomar, provou-se que isso não aconteceu. Mas Daniel, sabe muito bem que esse é um dos argumentos que apresentam, que é que aquilo tem efeitos secundários na economia, que leva a despedimentos, a um corte nas contratações, porque a economia de escala não permite ajustar o nível de retribuição ao crescimento e à riqueza das empresas. Enfim, existem 1001 argumentos quanto ao salário mínimo nacional. Eu sou a favor do salário mínimo nacional. Agora, acho que ele deve acompanhar os ritmos de crescimento da economia e deve ser sensível aos diferentes setores de atividade, porque acho que há setores de atividade que podem pagar mais até ao nível do salário mínimo nacional, porque geram um volume de negócios maior, e os que infelizmente não acompanham o mesmo ritmo, e esse infelizmente se calhar o salário mínimo devia ser ajustado. Mas o problema do salário mínimo nacional em setores, eu percebi a sua posição, mas o salário mínimo nacional em setores que não acompanham ser abaixo, é porque o nosso salário mínimo nacional nem sequer é como o francês, ou como o espanhol, ou como outros. É um salário mínimo basicamente que garante que as pessoas não vivem abaixo da pobreza. Claro, exatamente, é a dignidade da pessoa humana que está em causa. E portanto o nosso salário mínimo nacional até tem uma natureza diferente da maior parte dos salários mínimos nacionais da Europa, na minha opinião, infelizmente, mas que resulta do nosso atraso. Claro. A ideia de que pode haver setores que podem pagar menos. Pagar mais, a minha ideia é essa. Isso até não me desagrada a ideia de haver setores que já podem pagar mais e que não é justo. Deixe-me saltar aqui, não estamos assim em desacordo, se calhar na próxima questão, se calhar até também não estamos assim tanto, em matéria europeia, mas eu ainda na matéria europeia ainda não percebi muito bem, eu li várias entrevistas, não percebi muito bem a sua posição. Então vamos a isso. Deixe-me perguntar. Vou fazer aqui uma simplificação, mas quero regressar à linha do Manuel Monteiro. Não, até porque não acredito que o Manuel Monteiro hoje em dia seja um eurocético. O Manuel Monteiro, eu já tive há pouco tempo um debate com ele, é completamente eurocético, tanto como eu. Eu não sou eurocético. Eu sou pior do que eurocético, portanto, neste momento sou um eurodesiludido, que é uma coisa mais forte ainda do que o cético. Um desiludido, o ceticismo resolve-se, a desilusão é mais difícil. Claro. E assim, eu sou a favor de uma Europa das nações. Portanto, não sou apologista nem do isolacionismo, nem do integracionismo desregrado e destemperado, uma coisa esdrúxula. Eu acho que as soberanias nacionais devem contar, a relevância dessas instituições deve ser mantida no ponto de vista interno, porque, tal como dizia de Gaulle, nós não queremos que as soberanias se dissolvam como açúcar no café. Portanto, o Estado deve ter um papel importante na construção europeia e no papel legislativo. Mas não é para esse caminho que a Europa está a ir. Pois não. Isso a mim preocupa-me. Eu acho que não é para ir, não nem digo que está a ir. Não. Foi. Ou seja, nós neste momento temos uma... Partimos do princípio que o papel nas democracias parlamentares, o elemento central do Parlamento é aprovar orçamentos. Pois, e tal e qual. Quando temos uma estrutura de não eleitos a afetar orçamentos... Exatamente. Tem toda a razão. Eu concordo inteiramente consigo. Eu acho que nós estamos a avançar vertiginosamente para um federalismo e não para esta intergovernamentalidade, que deve ser a alavanca do desenvolvimento da Europa. Isso a mim preocupa. Acho que a Europa tem que fazer várias reformas. Mas não pensa que isso teve a ver com... Há um lado que tem a ver com o facto de, quando os países abdicaram da soberania monetária, que é um elemento... Ou seja, não é um elemento parcelar. Quando se abdica, a abdicação seguinte é inevitável, ou seja... Sim, mas nós temos que ceder para ter outro tipo de contrapartida. Isto é que isso teve um efeito. Claro, mas também teve efeitos quando nós estamos a discutir, por exemplo, se Itália pode ou não pode aprovar um orçamento que ultrapassa o déficit. Isso tem efeitos, de facto, é real, tem efeitos na moeda. Pois tem. A minha pergunta é... Eu acho que deve haver uma flexibilização das regras orçamentais. Eu acho que a Itália tem o direito de aprovar o orçamento que bem entender. Isso não implica abandonar o sonho, que na minha opinião é um pesadelo do euro? Depende da ortodoxia com que as coisas são tratadas. Uma vez mais digo, é só haver aqui um respeito pela soberania, pela vontade popular, pelo circunstancialismo do momento que a Itália neste momento atravessa. Se calhar, em vez de conseguirmos as reformas estruturais a 3 anos, que sejam a 6. Mas que haja uma temperança e uma suavidade no gradualismo que permita que os choques abruptos sejam cada vez menos sentidos, com repercussões bastante nefastas para o desenvolvimento económico e social dos países. Repara, o que é que eu acho? Eu acho que, para já, a Europa tem vários problemas ao nível do déficit da representação democrática. Nós temos 3 instituições, o Conselho da Europa, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, onde 2 fazem papel de corpo presente e o outro decide bem aquilo que entender. Acho que deve haver aqui uma ideia de Europa mais próxima da vontade dos eleitores, que são os membros do Estado-nação, porque o Estado-nação tem conceito estratégico, línguas, tradições e modelos económicos
radicalmente diferentes uns dos outros, e muitas vezes até antagónicos, e é necessário que, enfim, nós não tenhamos a ideia da Europa como uma Europa da tecnocracia, onde uma data de tecnocratas pululam no centro de decisão, sem que sequer tenham sido escolhidos pelos eleitores. Depois, outra ideia importante relativamente à Europa é a ideia do lobbying. O lobbying, eu sou a favor da regulamentação do lobbying, mas acho que o lobbying não deve... Sou contra. Ok. Sou contra a legalização. Eu acho que deve ser regulamentado. A legalização do lobby existe, como deve existir. O único lobby que eu aceito é associações representativas de cada setor, seja trabalhadores ou patrões, reúnem com os deputados e apresentam os seus pontos de vista. Isto é a forma, para mim, de lobby transparente, é ser os cidadãos e as organizações que os representam e não profissionais do tráfico de influência. Esse é um problema, e eu concordo consigo, que é quando há uma sintonia muito grande entre a vontade dos cidadãos e a vontade das empresas. E isso é evidente, a maior parte das pessoas do europeu, por exemplo, do Parlamento Europeu, não tem acesso aos lobbies. Tal e qual. Não tem dinheiro para pagar a lobby. E esse é um problema da Europa. É quando, na primeira análise, não está o interesse da União Europeia, dos diferentes povos, mas sim o interesse das grandes entidades económicas que têm a oportunidade de financiar os grandes fluxos que sustentam o lobbying. É um bypass à ideia fundamental que é o de serviço às populações. Depois, há uma ideia também chave, na minha opinião, que é a abstenção, o alheamento que, por exemplo, Portugal tem relativamente às eleições para os órgãos europeus. Como sabe, as taxas de abstenção... Mas não é só Portugal. É toda a Europa. Agora nós estamos aqui a falar... Não é só Portugal, no sentido, não é só o conjunto dos portugueses, o CDS. Eu não sei que posição é que o CDS tem sobre a Europa. É uma das coisas que para mim me faz um pouco impressão é que a gente chega às eleições europeias e fica tudo a discutir fundos europeus e quanto dinheiro é que conseguiu, quanto é que dinheiro é que não conseguiu, e ninguém discute a política europeia. Não discute. Nós discutimos a política da Europa para Portugal, não discutimos qual é a posição de Portugal sobre a Europa. E eu não sei, por exemplo, falando do CDS, qual é a posição do CDS? O CDS já foi federalista e eurocético. Já foi com Lucas Pires foi federalista, com Manuel Monteiro foi eurocético. Eu gosto de ser o CDS vive nos dois extremos, saltar de um para o outro, sem nunca ter feito um debate político sobre qual é a sua posição sobre a Europa. Eu hoje não sei qual é. Eu acho que neste momento está numa posição de equidistância face a esses dois povos. Eu não distingo a posição do CDS, do PS e do PSD sobre a União Europeia. O PSD é muito mais federalista atualmente do que o PSD. Não, basta ver as declarações do Paulo Rangel, que caminham a passos largos para uma ideia dos Estados Unidos da Europa e uma transferência de poderes dos Estados para as entidades europeias. Como no Mel só ouço falar sobre assuntos portugueses na União Europeia, não sei exatamente. Não, mas olha que isto é sintomático do papel que o CDS tem na Europa. É escândalos que acontecem em Portugal. Não é só escândalo, mas defende a indústria portuguesa, defende a agricultura em Bruxelas, defende setores estratégicos da nossa economia junto das instâncias europeias. Porquê? Porque é isso, o Nuno Melo está preocupado em ser uma voz de Portugal em Bruxelas e não uma voz de Bruxelas em Portugal. Ao contrário do Paulo Rangel nesta matéria, que tem tido uma voz muito mais monopolista da Europa do que propriamente o Nuno Melo. E aqui acho que há uma grande diferença, mas eu também sou franco, o debate é mau ao nível das europeias porque as pessoas não sabem o que é que estão a discutir, não sabem o que estão a discutir, nem sequer sabem o que é que vão votar. Votam no Parlamento, quer dizer, agora o PP já é a segunda vez que faz a escolha do candidato à Comissão Europeia, nós das outras famílias políticas não sabemos quem é que são os candidatos. Está a acreditar, mas já passou uma hora e eu quero fazer mais duas perguntas rápidas. Consegue-me dizer o que pensa de Bolsonaro sem falar da esquerda? Claro. Então diga, sem falar da esquerda. Olha, em primeiro lugar, ou seja, sem falar de esquerda, não. Ou seja, como eu falo de Cuba, pode-me pedir para falar sobre Cuba ou sobre a Venezuela sem falar da direita. Eu vou-lhe ser muito direto nesta resposta. Eu tenho alguma dificuldade em muitas vezes aceitar que haja grandes explanações e preleções de responsáveis políticos em Portugal relativamente às escolhas de povos que são irmãos. Porque acho que a diplomacia agressiva torna-nos um perdedor final. É desrespeitar a autodeterminação. Mas não é diplomata. Não sou diplomata, mas sou líder de uma juventude partidária, estamos a falar do chefe de Estado. E logo por aí merece o meu respeito, porque enfim, foi a escolha que recaiu do povo brasileiro de forma majoritária. Também tinha essa posição sobre o Hugo Chávez? Também foi a escolha, também tinha sido a escolha do povo venezuelano. Mas desculpe lá, mas estamos a falar, o Hugo Chávez foi um ditador que... O Hugo Chávez foi eleito. Que votou, estava certo, mas nós não conhecemos nada da governação do Bolsonaro, até agora. Não há os mesmos indícios para fazer um julgamento do Bolsonaro do que há do Hugo Chávez. Eu sei que em Portugal, um putativo ditador de direita é um inimigo público, um ditador de esquerda é um tipo normal, e a lavandaria no Parlamento passa sempre incómodo, este tipo de coisas. Sabe porquê? Porque estas dizer quando as pessoas comparam Álvaro Cunhal ao Salazar. Não, mas sabe uma coisa engraçada? Sabe o que é que se diz em Espanha, do Sr. Sánchez?
é que ele condena os ditadores mortos, mas saúda aos vivos. Percebe? Saúde aos vivos. Por exemplo, no caso de Cuba, rejeitou. Não, mas isto é uma coisa. Não, mas eu vou dizer o que é que acha do Bolsonaro. Rejeitou receber a resistência cubana, mas depois foi Cuba. Então, diga-me lá o que é que acha do Bolsonaro. O Bolsonaro acho que é um tipo destravado, desempoeirado, que não pensa. Acho que há coisas, eu vou dizer muito franco, há coisas que antes de serem ditas têm que ser pensadas, depois de serem pensadas não podem ser ditas. E neste momento é um desbocado que diz muitas vezes coisas que podem ser consideradas uma ameaça ao Estado de Direito Democrático. Acha que é só uma questão de estilo? Eu não sei se é ou não, confesso. Eu espero para ver, eu pago para ver. Quero ver o que é que isto vai dar e depois cá estaremos. Quem paga são os brasileiros. Não, foram os que escolheram, portanto não vocês não vão pagar. Agora, que muitas coisas que ele diz acabam por fazer algum sentido atendendo ao contexto brasileiro, não tem dúvidas nenhuma, por isso é que ele foi eleito, não é? É que esta ideia de que muitas vezes... Há pessoas que não são eleitas e que são assustadoras, e eu posso dar uma lista enorme na história de pessoas que foram eleitas. Mas eu reconheço que há muita coisa que possa assustar nas palavras de Bolsonaro. Agora, quando ele diz que quer combater a ideologia de género nas escolas, quando diz que quer combater a corrupção, quando quer fazer um clima de desregulação fiscal no Brasil. A expressão ideologia de género é uma expressão inventada pela extrema-direita que de repente a direita está a assumir que existe. Não, eu não sei a expressão ideologia de género foi inventada pela extrema-direita. Foi inventada pela extrema-direita, foi acolhida pela esquerda, porque foi lá que eu aprendi. Pessoas de esquerda dizem que são fã da ideologia de género e põem cartaz de ideologia de género, fazem essa profissão, exatamente, foi com a esquerda que eu aprendi. Eu sei o que é o feminismo. Eu sei, mas a mim eu aprendi essa expressão com a esquerda, curiosamente. Uma maior segurança nas ruas, sim, enfim, como disse há bocadinho, um clima fiscal que seja mais apelativo e desregulado. Aliás, que será que pessoa que não pode ser acusado de fascista é o Paulo Guedes, que foi o... Não? Porquê? Não, acho que não, porque pode ser acusado de... Mas o que é isso do fascista? Essa parte eu não... Mas é fascista porquê? Eu posso explicar, não sei, porque não sei porque é fascista. O programa do Pinochet é bastante parecido com o do Paulo Guedes, ou acha que Pinochet não era um fascista? Não, eu não tenho dúvidas sobre isso. Então, e era o programa económico, era exatamente o do Paulo Guedes. Exatamente, Chicago Boys, tudo igual. Aliás, eu acho que o neoliberalismo casa-se muito bem hoje em dia com a extrema-direita ultraconservadora. Acho que há um casamento... A extrema-direita ou conservadora? Você também está aqui a misturar os conceitos que na minha impressão até agora... Extrema-direita ultraconservadora. Não, mas disse liberais, meteu os liberais ao barulho. A direita vai toda para o mesmo lado, é tudo... Não vai. É que essa parte, esse discurso é que eu acho um bocadinho pernicioso. Francisco, eu nunca disse que o CDS, ao contrário do CDS, que utiliza a expressão extrema-esquerda com bastante facilidade, para basicamente tudo o que esteja à esquerda do Partido Socialista, eu nunca chamei ao CDS um partido de extrema-direita. Eu nunca chamei ao CDS um partido de extrema-direita. Mas o Partido Comunista não é um partido de extrema-esquerda? Não. Então um partido que advoga o marxismo-leninismo, que é a antecâmara do comunismo, a ditadura do proletariado, a coletivização dos meios de produção, portanto, a abolição da propriedade privada, e o determinismo histórico, um partido isto na gera não é um partido extremista. É o programa do PCP. Eu li. Conhece as câmaras do PCP? Conheço. Conhece o trabalho político do PCP? Não, mas está a ver. Mas você quer julgar o Bolsonaro por aquilo que ele diz e não quer julgar o Partido Comunista por aquilo que ele apresenta na sua carta de princípios. Está a dizer, isto aqui é uma incongruência. O Bolsonaro não chegou à política agora, está há 30 anos. Está bem, e acha que o Brasil é um Estado fascista? Para terminar, não acho que o Brasil seja uma pessoa... Não estamos a falar da ditadura militar. Um líder fascista não chega para fazer um Estado fascista. Não impede que ele sim, até porque o sistema de check and balance no Brasil acho que não permite a aparição... Tem falhado bastante. Mas, e a última pergunta que tenho para fazer é, assim como no Partido Socialista se diz que um dia haverá um confronto entre Fernando Medina e Pedro Nuno Santos, há esses futurismos. Há quem diga que aqui no CDS um dia haverá um confronto político, pela liderança, entre o Francisco e o Adolfo Mesquita Nunes. O que é que tem a dizer sobre isto? 2, como é que comenta a frase, se subscreve, e até imagino que subscreva, a afirmação da Associação de Cronistas quando disse, depois do Adolfo Mesquita Nunes ter falado publicamente da sua orientação sexual, que o país lhe ficou a dever muito? São duas perguntas. Se acha que o país lhe ficou a dever por essa posição pública, estou a separá-las. Mas diga uma coisa, mas a Associação de Cronistas não disse isso relativamente à declaração da sua homossexualidade. Ficou-lhe a dever muito pelo seu papel que desempenha enquanto política. Em relação à entrevista, e eu, pelo menos, toda a gente leu, como há tanto falando, na posição do facto de ele ter... Olha, Daniel, com toda a freguesia não vai para aí. Não vai para aí. Eu acho que o país deve muito ao Adolfo Mesquita Nunes, porque foi um brilhante secretário de Estado do Turismo, o crescimento do turismo e a sua proporção do PIB foi enorme. Acho que é um político de primeira água em Portugal. E por isso o país está grato aos seus melhores.
Não acho. É assim, olha, com camaradagem partidária. Vamos lá ver uma coisa. Eu gosto desse tema camaradagem porque eu estou no colégio militar e os militares tratam-se por camaradas. O meu camarada Adolfo é uma pessoa porque eu estimo muito, que tenho admiração, que convirjo em muitas matérias com ele. E noutras discordo. Ainda bem que assim é. Porque olha, aqui nós não somos um partido de paredes vi, nem temos o centralismo democrático como eixo central do nosso debate. Por isso, temos à vontade para uns dizer umas coisas, outros outra, determinante assim as nossas políticas. Mas a verdade é esta, eu sei que nessas matérias onde eu e o Adolfo estamos em divergência, enriquecemos o partido e permitimos que o CDS chegue a uma amplitude muito maior do nosso eleitorado. Agora, eu não tenho o comboio para apanhar, já viu? Eu tenho 30 anos. Eu sou presidente da Juventude Popular. Bem, pode ir de carroça, mas está a ir para algum lado, ouça, mas não tenho pressa, no sentido de não ter um comboio para apanhar amanhã. Eu neste momento não estou a pensar em ser líder do CDS, confesso. Não estou a pensar nisso. Preocupado em ser um ótimo presidente da Juventude Popular, em continuar este crescimento, a ter um papel, que não falámos destas coisas, mas era interessante falar. Das propostas que apresentámos para combater o abandono escolar, no caso do ensino superior, para combater a precariedade laboral e promover o desemprego jovem, para a habitação social, para estudantes universitários, para a habitação jovem, no combate à corrupção, nas medidas de proteção do meio ambiente, que somos uma juventude sem plástico atualmente. Enfim, este manancial de proposta, a liberdade de escolha na educação, que temos assumido a chameira do debate político de juventude. Crescemos nos últimos 3 anos, 17 mil filiados para 22 mil. E nas juventudes partidárias são somas impossíveis, porque a partir do momento em que os militantes que fazem 30 anos têm que ser retirados dos cadernos. Ou seja, neste momento, o meu horizonte é continuar a ser um bom presidente da Juventude Popular. E agora posso lhe dizer, um dia que eu quero ser presidente do partido, eu vou perguntar a alguém, ou dá licença, posso avançar? Não, esqueça isso. O dia que eu quero ser presidente do partido, serei candidato a presidente do partido. Se houver oponentes, seja eu quem for, que venha. E vamos disputar democraticamente as eleições. Mas isto não é uma mensagem para o Adolfo. Como o Adolfo, se um dia quiser ser presidente do CDS, com certeza que dará esse passo porque está convencido que é a melhor solução. Eu não sei se você... As pessoas pensam nesse confronto por ser um confronto entre duas diferentes visões sobre o que é que deve ser o CDS. E são duas visões diferentes. Isso não tem mal nenhum, mas são duas visões diferentes. Ou seja, há uma visão que quer um CDS mais identitário e mais... Sabe que esse identitarismo do CDS, esse conservadorismo, é importante para servir de tampão ao surgimento dos protofascismos e dos autoritarismos contemporâneos. Sim, porque não havendo teto conservador que abrange esta gente, sobra-lhes o chapéu infrene desses radicalismos contemporâneos. Portanto, eu acho que o conservadorismo surge aqui como uma terceira via que impede as pessoas de escolher o pior de dois mundos, que é uma direita apaixonada pela esquerda ou... a direita apaixonada pela esquerda é o Adolfo? Não disse que é o Adolfo, mas há uma direita apaixonada pela esquerda, uma direita light, sem calorias, tem medo e pede licença, será que eu posso discordar? Enfim, eu não me revejo nisso, eu acho que eu gosto da militância, eu gosto do combate aguerrido, com a cutilância, estou cá para isto. Agora, não estou disponível para fazer revisionismo histórico e estar sempre a discutir temas fraturantes que já estão resolvidos na nossa sociedade. Eu acho que há temas centrais nos dias de hoje que têm que ser debatidos. E falei no desemprego, falei nas leis laborais, falei na natalidade, falei nas Forças Armadas, falei no institucionalismo, que é preciso ter. Hoje em dia temos deputados a pintar as unhas do Parlamento em choque com isto, no combate à corrupção. Repare, eu não vim um partido, à exceção do CDS, a ter um discurso claro quanto a esta coisa das senhas de presença, os deputados não estarem lá na sessão plenária. E também, olha, outra coisa. Essa é uma questão mais ética do que política, não é? Mas aí que está, é que a ética tem que estar na política. Está bem, mas não é um elemento distintivo entre as várias forças políticas. Todos os partidos podem ter pessoas que não cumprem as regras. Tem toda a razão. E eu não acho que todos têm. E eu não acho que o CDS deve arvorar uma superioridade moral face aos outros. Já sabes, todos sabemos que acaba sempre por si, claro, em cima de quem... Mas, Daniel, aqui, o Bloco de Esquerda tem um deputado que deu a sede do partido em Braga... como sua residência. O CDS também tem histórias desse. Mas não só vou falar nisto, porque as histórias são abafadas. O CDS até teve deputados que eram presos. É que nós falamos dos populismos, porque é um dos problemas da Europa, não é? E estamos muito preocupados com o Brasil e com o Vítor Orbán na Hungria e até com o Sebastian Kurz na Áustria e com o Salvini em Itália. Mas há boas razões para estar preocupados. Há boas razões e há más razões para estar preocupados. Eu não subscrevo todas, há umas que são alarmantes e essas acompanho. Fico com a sensação que não tem um cordão sanitário muito definido em relação a esse tipo de fenómeno. Ouça, mas é que o problema é que nós temos populismos em Portugal e ninguém fala deles.
Percebe? Isso é que, olha, revolta-me ter um presidente do Eurogrupo que manda missivas para o Ministro das Finanças a dizer que as suas políticas têm que ser mais contidas porque podem pôr em causa o equilíbrio orçamental. Isto não é populismo, responde o Secretário de Estado. Sabe o que é que isso é? Isso é a Europa no seu melhor. Não, é o populismo. Ouça, no seu melhor. O que eu também acho que é populismo é, por exemplo, temos um bloco de esquerda que aprova os orçamentos do Estado, depois vem-se queixar-se das cativações e da falta de investimento público. Isso é outra coisa. Pode dizer que é... Eu acho que isto é populismo. É comparável com o irrevogável do CDS. São espinhos de partidos mais que o CDS, deve ser, aliás, sensível a isso. Não, sei lá. De partidos que têm... O Bloco de Esquerda ao menos censurou os regimes totalitários. Sim, por acaso. O Bloco de Não Esquerda, vejo a fazer isto. Por Na acaso, Venezuela nunca o vi fazer, por exemplo. Mas isso não é populismo. Não estou aqui para defender o Bloco de Esquerda. Não, mas está a perceber. Há uns anos, há vários casos desses. Essa acusação em relação ao Bloco é mais justa em relação ao PCP? Não, o PCP também é a mesma coisa. O PCP é rigorosamente a mesma coisa. O Bloco de Esquerda foi, aliás, o único que tomou uma posição agora em relação ao regime chinês. Repare, eu abomino quaisquer tipo de populismos, percebe? Eu não gosto dos populismos seletivos, que são da minha área política, são horríveis. São da do outro, não, tem que haver aqui uma visão mais complacente, uma coisa mais reformada, enfim, não concordo com isto, ou seja, sou mais direto. Muito obrigado, Daniel. por esta entrevista, até para a semana com um novo convidado. Obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.